A partir dessa aula, o que é que eu vou querer? Eu vou querer realizar operações com frações. Eu quero somar frações, multiplicar frações, dividir frações, subtrair frações, calcular uma potência de uma fração. Então vamos começar pela operação mais simples. Eu quero multiplicar frações, ok? Vamos começar pela multiplicação de frações. Então, basicamente, para multiplicar a fração, o que é que a gente precisa saber? Se eu tenho duas frações, vou escrever aqui duas frações genéricas. E eu quero multiplicar essas frações. Ok? O que é que eu devo fazer? Basicamente, eu devo multiplicar os numeradores dessas frações e os denominadores. Ou seja, eu vou pegar o numerador dessa fração, que é A, multiplicar pelo numerador dessa fração, que é C, e pego o denominador desta fração aqui, que é B, multiplico pelo denominador da outra fração, que é D. Acabei a operação de multiplicação de fração. Sim, Marivaldo, eu não entendi muito bem essa história com letra. Mas a gente tem que começar a trabalhar com as letras, ou seja, começar a aprender a trabalhar genericamente, porque é algo que a gente vai precisar mais adiante. Então, tudo bem, vamos ver aqui com números. Eu tenho a fração 2/3 e quero multiplicar pela fração 3/4. Vamos lá? Basta multiplicar o numerador de um pelo numerador da outra. Ou seja, 2 vezes 3, 6. E agora? Vou multiplicar o denominador de uma fração pelo denominador da outra. 3 vezes 4, ou seja, 12. Ou seja, 2/3 vezes 3/4 corresponde a 6/12. Só que a partir de agora, toda vez que a gente realizar uma operação com fração, se der para simplificar, nós vamos simplificar, ok? Então, observe que eu tenho aqui 6 e 12. Tanto 6 quanto 12, são divisíveis por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. E agora? Eu tenho 2/4. 2 é divisível por 2 e 4 também é divisível por 2. Então, vamos simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, se eu multiplico a fração 2/3 pela fração 3/4, eu tenho como resultado a fração 1/2. E aqui eu já chamo a atenção de vocês para um detalhe. Eu multipliquei 2/3 por 3/4. Observe que eu estou multiplicando por 3 e estou dividindo por 3. Eu estou pegando uma quantidade, estou multiplicando por 3, depois eu pego essa quantidade e divido por 3. Como assim? 2 vezes 3 é igual a 6. Agora eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. E eu vou ter o número que eu tinha anteriormente, 2. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 4, 5. Se eu multiplico um número e divido esse número por uma mesma quantidade, eu não vou alterar esse número. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 4, 5. Eu retornei o número 5. Então, onde é que Marivaldo quer chegar? Toda vez que a gente tiver uma situação como essa, eu tenho 3 multiplicando e 3 dividindo. Eu posso simplesmente simplificar. Eu posso dividir 3 por 3, que dá 1. 3 por 3, que dá 1. Como assim, Marivaldo? Eu posso dividir 3 por 3, que vai ser igual a 1, e dividir 3 por 3 também, que vai dar 1.
Ou seja, uma vez que eu simplifiquei o 3, eu vou ficar com 2 sobre 1 vezes 1 sobre 4. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 4 dá 4. Que eu posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Achei aqui, ó, 1/2, o mesmo resultado que eu tinha encontrado anteriormente. Sim, Marivaldo, complicou aí essa coisa aí na minha cabeça. Sem problema, vamos por partes. Vamos primeiro focar na multiplicação. Eu quero multiplicar essas duas frações. É complicado? Não. Basta multiplicar os numeradores e os denominadores. 6 vezes 3, 18. Ok? 5 vezes 7, 35. Ou seja, se eu multiplicar 6 quintos por 3 sétimos, eu encontro 18 35avos. Agora observe, 18 e 35. O único divisor comum do número 18 e do número 35 é 1. Ou seja, eu não tenho nenhum número diferente de 1 que divida o 18 e o 35. Ou seja, essa fração é irredutível. Então ela fica desse jeito aí. Essa é a minha resposta. Agora vamos lá. Eu quero multiplicar 3 quartos por 1 terço. Eu tenho 3 multiplicando, tenho 3 dividindo. Olha aquela história que eu falei para vocês. Então eu posso simplificar. Então essa conta fica mais fácil. Porque eu fico com 1 quarto vezes 1 sobre 1. De onde surgiu esse 1? Eu peguei o 3 e dividi por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E peguei esse 3 e dividi por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Olha como essa conta ficou fácil. Multiplicação de fração. Eu multiplico os numeradores. 1 vezes 1 é igual a 1. E multiplico os denominadores. 4 vezes 1 é igual a 4. Ou seja, a fração 3 quartos multiplicada pela fração 1 terço corresponde à fração 1 quarto. Agora, mais um exemplo. Eu tenho aqui 6 multiplicando no numerador e eu tenho 6 aqui embaixo. Se ele está embaixo, ele está dividindo. Ó, eu posso simplificar. Então, simplificar corresponde ao quê? Pegar 6 e dividir por 6, que dá 1. E na outra fração aqui, ó, eu vou pegar o 6 e também dividir por 6, que dá 1. Então agora, como resposta, eu vou ter, ó, multiplicação de fração. Eu multiplico os numeradores, 1 vezes 3, que dá 3. E os denominadores, 4 vezes 1, que dá 4. Ou seja, multiplicando 6 quartos por 3 sextos, eu tenho como resposta 3 quartos. Então vamos ver mais alguns exemplos. Então eu tenho aqui a multiplicação de duas frações. É complicado? Não. Eu simplesmente multiplico os numeradores, 2 vezes 3 é igual a 6, e multiplico os denominadores, 5 vezes 6 é igual a 30. Pronto, realizei a multiplicação. Só que agora a gente tem que observar o seguinte, dá para simplificar aí? Tem algum número diferente de 1 que seja divisor de 6 e divisor de 30? Tem. 6 e 30 são números pares. Então eu já sei que ambos são divisíveis por 2. Ou seja, 6 dividido por 2 dá 3, 30 dividido por 2 dá 15. Parou aí? Não. 3 é divisível por 3 e 15 também é divisível por 3. Então dá para simplificar mais uma vez. Ou seja, vou encontrar 3 dividido por 3 é igual a 1, 15 dividido por 3 é igual a 5. Ou seja, multiplicando a fração 2 quintos pela fração 3 sextos, eu tenho como resposta a fração 1 quinto. Mais um exemplo, quero multiplicar essas duas frações. Multiplico os numeradores, 4 vezes 2 dá 8. Multiplico os denominadores, 3 vezes 6, 18. Acabou? Não. Dá para simplificar? Ó, 18 é par, ou seja, divisível por 2. 8 também é par,
é divisível por 2. Ou seja, dá para a gente simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 18 dividido por 2 dá 9. E agora, será que dá para simplificar? Não. O único divisor comum do número 4 e do número 9 é o número 1. Não existe nenhum número inteiro diferente de 1 que divida sem deixar resto o número 4 e o número 9. Ou seja, esta fração é irredutível. Então eu paro aqui. Então isso quer dizer que se eu multiplico a fração 4/3 pela fração 2/6, eu tenho como resposta a fração 4/9. E finalmente mais um exemplo aqui. Eu tenho 4 no numerador multiplicando, eu tenho 4 aqui no denominador, então ele está dividindo. Então eu posso simplificar. Vamos fazer direto dessa vez? 4 dividido por 4 é igual a 1, 4 dividido por 4 é igual a 1. O que é simplificar? Eu dividi o 4 aqui de cima por 4 e o 4 aqui de baixo também por 4. Então vamos fazer direto. O que foi que sobrou aqui? 1. 5 vezes 1 é igual a 5. O que foi que sobrou aqui? 1. 1 vezes 3 é igual a 3. Então 5/4 vezes 4/3, eu vou encontrar 5/3. Agora vamos andar um pouco mais. Eu quero encontrar uma fração de uma certa quantidade. Como assim, Marivaldo? Eu quero saber quanto é 2/5 de 50. Qual é a operação que eu devo realizar? Eu devo realizar uma multiplicação. Se eu quero saber quanto é 2/5 de 50, simplesmente eu vou pegar 2/5 e multiplicar por 50. Sim, Marivaldo, mas você não ensinou multiplicação de uma fração por um número inteiro. Você ensinou a multiplicação de duas frações. Mas eu posso transformar isso aqui numa fração. Agora eu escrevi na forma de fração. E aí eu vou operar normalmente. Como é que eu multiplico frações? Eu vou pegar e multiplicar os numeradores. 2 vezes 50, 100. E multiplicar os denominadores. 5 vezes 1, 5. E finalmente, quanto é que dá 100 dividido por 5? 100 dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Sobrou esse zero aqui. Mas 0 é menor que 5. Então, vou colocar aqui um zero aqui no quociente. Ou seja, já sabíamos que 100 dividido por 5 é igual a 20. Traduzindo, 2/5 do número 50 corresponde a 20. Como assim? Eu não entendi muito bem essa história de 2/5 de 50. Como assim? Dê um exemplo. Vamos supor que você fez uma avaliação com 50 questões. E o professor diz para você, você acertou 2/5 das questões. Traduzindo, ele está dizendo que você acertou 20 questões. Outro exemplo, 3/5 de 200. Como é que eu faço isso? É uma multiplicação. Eu vou pegar 3/5 e multiplicar por 200. Eu sei que 200 eu posso escrever como 200 sobre 1. Então, multiplicação de fração, eu multiplico os numeradores. 200 vezes 3 é igual a 600. E multiplico os denominadores. 5 vezes 1 é igual a 5. Conclusão, ficou aqui 600 quintos. Vamos fazer essa conta? 600 dividido por 5. 6 dividido por 5 é igual a 1. 5 vezes 1 dá 5. Para 6, 1. Vou baixar esse zero. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Como sobrou um zero aqui, coloco ele aqui embaixo e coloco um zero aqui na frente. Ou seja, 600 dividido por 5 é igual a 120. Dê um exemplo aí, Marivaldo. Por exemplo, uma pessoa me deve R$200. Ela diz, Marivaldo, esse mês eu vou poder adiantar da minha dívida com você 3/5 do valor. Traduzindo, quanto é que ela vai me pagar esse mês? Ela vai me pagar R$120.
Outro exemplo aqui, eu quero calcular 2/3 de 60. Eu pego 2/3 e multiplico por 60. Ó, que eu sei que eu posso escrever como 60 sobre 1. Vamos lá? Multiplicando frações. Eu multiplico os numeradores, 2 vezes 60, 120. E multiplico os denominadores. 3 vezes 1 é igual a 3. Ou seja, eu encontrei 120 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 12 nada. Sobrou um zero aqui, ó. Então, deu 40. Ou seja, 2/3 de 60 corresponde a 40. Por exemplo, eu tenho uma turma com 60 alunos. Desses alunos, 2/3 são meninos. Quantos meninos tem na turma? 2/3 de 60. Ou seja, tem 40 meninos. Continuando, eu quero calcular 1/3 de 120. Simplesmente pego 1/3 e multiplico por 120, que eu posso escrever como 120 sobre 1. Então, multiplicando frações, eu multiplico os numeradores e os denominadores. Vamos lá? Os numeradores, 1 vezes 120, 120. 3 vezes 1, 3. Então, basta agora dividir 120 por 3. Como a gente já fez essa conta, eu sei que vai dar 40. Vamos exemplificar isso aqui. Vamos supor que eu tenho 120 pessoas concorrendo a uma vaga de emprego. E na primeira entrevista, 1/3 dos candidatos foram eliminados. Qual a quantidade de candidatos eliminados na primeira entrevista? 1/3 de 120, ou seja, 40 candidatos. Vamos ver mais alguns exemplos. Primeiro exemplo, numa excursão de 60 pessoas, 5/6 são homens e o restante são mulheres. Quantos são as mulheres? Então vamos lá, vamos calcular a quantidade de homens. Então 5/6 de 60. Ou seja, basta multiplicar 5/6 por 60, que eu posso escrever como 60 sobre 1. Multiplicação de fração. Multiplico os numeradores, ó, 5 vezes 60, 60 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, ou seja, 300. E multiplico os denominadores, 6 vezes 1, 6. Então vamos lá, 300 dividido por 6, 300 dividido por 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Sobrou um zero aqui, ó. Então, 50. Ou seja, na excursão tem 50 homens. Quantas mulheres tem na excursão? Se o total de pessoas corresponde a 60 e 50 pessoas são homens, quantas mulheres tem nessa excursão? 60 menos 50. Ou seja, na excursão tem 10 mulheres. Agora eu quero resolver esse mesmo problema usando um outro raciocínio. Vamos lá? O total de pessoas na excursão, 60. Desse total, 5/6 são homens. Eu sei o que corresponde a 5/6? Sei. Eu pego o objeto, divido em 6 partes iguais e pego 5 partes para mim. Sim, Marivaldo, ainda não entendi qual a sua lógica. Minha lógica é o seguinte: eu peguei 5 partes de 6. Qual foi a quantidade que sobrou? Qual foi a fração que sobrou? Ou seja, qual a fração que corresponde à quantidade de mulheres? O que sobrou foi isso aqui. E essa quantidade que sobrou corresponde a 1/6. Ou seja, para encontrar a quantidade de mulheres, basta encontrar 1/6 da quantidade total de pessoas na excursão. E vamos lá, como é que a gente calcula 1/6 de 60? Pega 1/6 e multiplica por 60. Posso acrescentar 1 aqui. Então, multiplicação de fração. Multiplico os numeradores, 1 vezes 60 é igual a 60. Multiplico os denominadores, 6 vezes 1 é igual a 6. Então, vai dar 60 dividido por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1.
1 vezes 6, 6 para 6 nada, sobrou o zero aqui, ó. Então, eu encontrei 10. Ou seja, o total de mulheres nessa excursão corresponde a 10. 10 mulheres. Segundo exemplo, uma prova de matemática tinha 40 questões. Paula acertou 5/8 delas. Quantas questões ela acertou? Então, vamos lá. Então, na prova tinham 40 questões. Paula acertou 5/8. Qual a quantidade de questões que Paula acertou? Basta calcular 5/8 de 40. Ou seja, multiplicar 5/8 por 40. Então, vamos lá. Se eu coloco um aqui embaixo, eu tenho uma multiplicação de frações. Devo multiplicar os numeradores. Ó, 40 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Dá 200. 8 vezes 1, 8. Então, eu fiquei com 200/8. Ou melhor, 200 dividido por 8. Vamos fazer essa conta? 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. Vou baixar aqui o zero. 40 dividido por 8 dá 5. 8 vezes 5, 40 para 40 nada. Ou seja, Paula acertou 25 questões.